É do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, Rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você que acompanha o Relógio Rádio TV. Estamos no ar agora, nessa manhã friazinha na capital paulista. Neste momento, termômetros marcando 11 graus e eu já tô anasalada porque esse sobe e desce de temperatura haja saúde. Breno, bom dia para você. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha nessa terça-feira gelada em São Paulo e não só aqui, em diversas regiões, né, do país. Aliás, canal aberto para você interagir e contar pra gente como é que tá aí, né? No seu estado, na sua cidade, né, Tabata? Tá frio onde você mora? Manda pra gente. Aqui eu falei, os termômetros estão marcando 11 graus na região central de São Paulo. Tem muita gente na região sul que manda mensagens falando que lá é mais frio, né? E hoje... Vocês ficam reclamando de 15 graus aí, 11 graus? Vou mostrar pra vocês aí, temperatura de 5, 3, 4 graus. Por outro lado, quem tá mais pra cima, né? Norte, Nordeste, dá aquele tapa na nossa cara pra gente que gosta de calor e aí deixando a gente com vontade, né? Bom, hoje, terça-feira, é dia de falar da nossa saúde. Ontem foi dia de começar muito bem falando de saúde mental, né? Falamos aqui sobre os benefícios de conviver com os bichinhos de estimação. Foi um bate-papo muito gostoso, rendeu, choveram mensagens no nosso WhatsApp. Você acredita que até agora há pouco estava chegando mensagem com os bichinhos? Ai, eu acredito, povo né? Gosta, o povo gosta. Ai, é uma delícia, né? E muito obrigada a todo mundo que participou. E hoje é dia de falar da nossa saúde do corpo, a saúde do corpo. Você sabe o que é sarcopenia? A gente vai falar desse assunto hoje. O que é? Perda de massa muscular. Você sente fraqueza na hora de subir escada, pegar compras, sente uma dificuldade para levantar da cadeira? Bom, manda pra gente a sua mensagem. O nosso WhatsApp já está no ar, é o 11 3226 1111. Falaremos daqui a pouquinho com um médico direto aqui do nosso estúdio, tá? Para tirar todas as nossas dúvidas. Prevenção, como tratar, será que tem reversão? Tem como reverter um quadro de perda de massa muscular? A gente vai saber daqui a pouquinho. Mas antes, vamos agora ao vivo, direto com o repórter Joenison Santos, do Rio de Janeiro. Sim. Por quê? Porque ele está neste momento em uma academia no bairro Taquara, região de Jacarepaguá. Jacarepaguá. É pra aquecer, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Joenison, muito bom dia pra você. Você que já está desde cedinho na academia, acompanhando então o treino. Os cariocas estão empenhados em manter a massa muscular. Bom dia pra você. Bom dia, Joenison.
Ótimo dia, Tabata. Bom dia, Breno. A todos os nossos telespectadores e ouvintes do Relógio Rádio e TV. E realmente já estou desde cedo aqui na academia. Estamos na Hip Training, uma academia aqui na Taquara, localizada na Merck. E olha só, a movimentação já é grande a essa hora da manhã. E com certeza o carioca, ele está preocupado com a saúde, não só no momento de verão, no momento ali do finalzinho de ano, que é a correria onde as pessoas geralmente começam a treinar, mas também nesse tempo frio, porque aqui no Rio de Janeiro também o tempo está um pouco frio, talvez igual aí em São Paulo, mas a galera não está correndo aqui do treino, né? Como vocês podem ver aqui, a academia está começando a encher, mas muita gente aqui já se exercitando. Daqui a pouquinho eu vou até pegar uns pesos, só que não. E olha só, hoje como a gente está numa pauta muito importante sobre saúde, daqui a pouquinho vocês vão falar sobre a sarcopenia, né, que é aí uma perda gradativa da massa muscular e na terceira idade. E eu estou aqui com uma profissional, a nossa querida Cláudia Lanzilotti, ela que é profissional da saúde e que já vive aqui esse ambiente de academia, de exercícios. E eu quero conversar aqui um pouquinho com ela. Cláudia, um ótimo dia para você, obrigado por nos receber. Eu quero saber, você tem percebido que as pessoas, principalmente na terceira idade, elas têm procurado mais as academias, os exercícios ao ar livre? O que você acha? Graças a Deus. Hoje em dia o sedentarismo está correndo bem longe da terceira idade, graças a Deus. Inclusive, a terceira idade está procurando mais as academias do que o jovem, né? O jovem hoje em dia, ele está mais sedentário até, no meu ponto de vista aqui na academia, do que a terceira idade. E qual a importância da atividade física, né, tanto para o jovem quanto para o idoso, num momento como esse? Então, a qualidade de vida, né? Hoje em dia, a atividade física, ela salva vidas, né? Então, hoje, tudo que é proporcionado à saúde física e mental, a atividade física é prioridade. E a sarcopenia é a perda da massa óssea, né? Que não é só no idoso, até tem adolescente já com a doença. E, graças a Deus, ela é uma, assim, entre aspas, né, uma doença que a gente consegue regredir. Ela não é uma doença degenerativa, ela é uma doença que ela tem regressão. Como? Com atividade física, de força, alimentação, proteínas e por aí vai, leguminoses e atividade física todo dia, no mínimo 3 vezes na semana. A sarcopenia ela vai embora se o indivíduo conseguir habilitar isso no seu dia a dia, fica show. Já que a gente está aqui na academia, eu queria que a gente pudesse mostrar um dos exercícios que você faz aqui com seus alunos, né, que é um exercício de força, que geralmente ela faz aqui. Esse aqui é um exercício de quadríceps, né, unilateral, e pode ser junto também. Ele proporciona o desenvolvimento do quadríceps, força e fortalecimento. E esse exercício ele pode fazer em casa também, com pezinho, pode sentar no sofá, levantar peso com as pernas, com os braços, movimentos de abdominal, tudo que fortalece a musculatura, que não deixa de desenvolver gordura no lugar da massa, a gente fica livre da sarcopenia. Geralmente o idoso que não consegue ou ainda não começou as atividades na academia, ele pode desenvolver ou começar a fazer algum exercício em casa? Em casa. Eu gostaria até de priorizar a internet, né? Fugir um pouco da internet, não se ligar muito em atividades soltas pela internet, a produção midiática que engana muito, as pessoas ficam se confundindo. Então a gente tem plataformas oficializadas, com o nome, com o CNPJ, tudo direitinho, e pode acompanhar por lá também. E é isso. Perfeito, então o negócio é se movimentar, né? Seja na questão da prevenção, para você não chegar aí na terceira idade, né, e não conseguir desenvolver a sua força, e você ter problemas que limitam até o básico do seu dia a dia. Então se exercite, aqui a gente tem uma profissional que acabou de dizer isso. Se puder, faça uma academia, tem um profissional do seu lado para poder te orientar. Tem projetos sociais também na praça, que é gratuito. Hoje em dia, qualquer praça que você vai tem atividade física, é só procurar fazer a caminhada, a corrida, os exercícios, que o profissional vai estar lá orientando todo mundo. Principalmente a galera da TV, pessoal que fica no estúdio sentado, né, assim como eu também, a gente precisa fazer uma atividade, né, para não ficar enferrujado. É com vocês aí no estúdio, Brenda e Tabata.
Muito obrigada, Joenisson. Puxãozinho de orelha ao vivo, hein? Oh, meu Deus! Nós acabamos de acompanhar, então, a entrada ao vivo do Joenisson Santos, direto do Rio de Janeiro, da Hit TV do Rio. Muito obrigada a toda a equipe de lá pela participação ao vivo aqui no Relógio Rádio TV, na manhã desta terça-feira, falando sobre esse assunto importantíssimo. É claro que a gente brinca, né? Porque, de fato, nós passamos muito tempo sentados. Muito tempo. Aliás, uma boa parcela, né, de quem nos ouve agora, quem nos acompanha agora, né, no programa. Muita gente, né? Mesmo em home office. Pois é. E o Joenisson mostrou, é claro, você que nos acompanha pelo rádio, eu sempre comento aqui, né? Eu até penso assim, meu Deus, eu tô sendo muito repetitiva. Nós temos que repetir porque tem gente muitas vezes que não sabe. O Relógio Rádio TV, ele é multiplataforma, então você pode acompanhar pelo rádio, pelo aplicativo, você pode ouvir e nos ver pela Hit TV e também pelo site hittv.com.br para acompanhar as imagens que o Joenisson, junto com a equipe no Rio de Janeiro, está mostrando, né? Um aluno da terceira idade fazendo o exercício numa academia no Rio de Janeiro, no bairro Taquara. É um exercício para prevenir a perda de massa muscular. Mais uma vez, muito obrigada, Joenisson e toda a equipe. Um abraço para vocês e bom trabalho por aí. Gente, vamos continuar esse assunto importantíssimo. Você que já foi na academia hoje, você que já fez o seu exercício, manda pra gente no 11 3226 1111 o que você faz para prevenir a perda de massa muscular. Ou você que tá sedentário, né, e tem sentido essa dificuldade para subir escadas, para pegar algum peso. Eu tenho sentido. Tem Posso sentido? falar? Tenho sentido. Pode, essas Breno. escadas, principalmente. Tem escada aqui no acesso à empresa, escada no acesso ao outro emprego paralelo que tenho, aquelas escadas caracol. Às vezes você fica um pouquinho assustado, né? Pô, tô novo ainda, o que tá acontecendo comigo? Então, precisa de um diagnóstico, né? Então, o seu diagnóstico vai vir agora. Opa! Vamos falar sobre sarcopenia. Já começa a mandar a sua dúvida no nosso WhatsApp. A boa notícia é que dá para prevenir. Vamos saber se dá para reverter o quadro. Agora, ao vivo, direto do nosso estúdio, com o médico angiologista Álvaro Pereira. Doutor Álvaro, muito bom dia para o senhor. Seja muito bem-vindo. Bom dia a todos que nos ouvem, vocês também. É um prazer muito grande estar aqui conversando com vocês. Vir aqui de novo, né, que eu já vim algumas vezes de casa, né, doutor? Então é um prazer muito grande vir aqui. Fico muito contente de participar. Bom, falando da nossa saúde, como todos os dias, nós temos esse quadro especial de terça-feira, que é a Nossa Saúde. Antes de começar o papo com o doutor Álvaro, roda a vinheta. Nossa Saúde. Doutor Álvaro, vamos começar então a tirar as dúvidas sobre perda de massa muscular. Nós acompanhamos agora há pouco, na entrada ao vivo da Hit TV do Rio de Janeiro, a personal trainer da academia que o Joenisson estava, ela falou assim que muitos adolescentes estão tendo esse problema. É verdade? Não é algo então só da terceira idade? Vamos dizer assim. A sarcopenia é uma doença, não dá nem para dizer que é uma doença propriamente dita, é uma condição relacionada à terceira idade, porque é na terceira idade que, se você não fizer exercícios, se você tiver um déficit alimentar ou se tiver alguma propensão outra genética, né, você passa a ter uma perda muscular muito intensa, mais do que o normal. Mas tem que lembrar o seguinte: todo mundo, quando você deixa de usar uma estrutura sua, orgânica, qualquer uma lei da medicina, aliás, não é nem da medicina, é da biologia toda. Tudo que você usa desenvolve e tudo que você não usa atrofia. Né? Isso vale para tudo. Se você... A asa do pássaro, se o pássaro não voa,
ele vai se transformando e acaba virando uma ave que não voa, né? E assim por diante, como é a galinha, como é a avestruz e etc e tal. Então, se você não utiliza, você vai perdendo aquela estrutura, ela vai deixando de existir ou diminuindo, ficando mais fraca. Então, por exemplo, todo mundo conhece alguém que já teve uma fratura de braço, fratura de perna, por exemplo. Aí você fica lá com gesso e depois de um mês, quando você tira o gesso para ver como é que tá, se você for olhar a perna da pessoa, a esquerda a coxa mede 60 centímetros e a outra que ficou engessada está medindo 30, se é que 30, às vezes menos do que isso. Porque não usou, o organismo vai atrofiando. E quando você começa a utilizar novamente, né, digamos alguém que não importa a idade, uma pessoa de idade, a idade que for, se você pegar uma pessoa de 70 anos que nunca fez exercício, se ele começar a fazer exercício sistematicamente, claro que tem que ter cuidado, orientação, alguém que dimensiona direito esses exercícios para não sobrecarregar demais, né? Sim. Nem as articulações, nem os tendões, nem o músculo. Essa pessoa vai desenvolver uma musculatura que vai ser surpreendentemente grande, né? Então, por quê? Porque as células, caracteristicamente, as células produzem sinalizadores para o resto do organismo. O organismo, uma célula muscular, ela não está preocupada lá com o cérebro, o que o cérebro está fazendo, ela faz o que ela tem que fazer, né? Um carrega, o outro distribui, o outro pega, o outro leva. Só que, por exemplo, vocês estavam vendo uma pessoa ali fazendo leg press, né? Que era o exercício que ele estava fazendo, uma pessoa de idade. Quando ele está fazendo leg press, por exemplo, ele está exercitando meio que a panturrilha, a face anterior e a face posterior da coxa e a nádega. Então, se você somar esse conjunto de músculos que ele está exercitando, já deu mais da metade dos músculos que a gente tem. Tem uns 30 ou 40 quilos de músculo trabalhando. E o que a célula faz? Quando ela está trabalhando, ela está se exercitando, ela produz sinalizadores que vão ser distribuídos pelo organismo, avisando todos os outros locais, falando, eu estou tendo que trabalhar aqui. Eu preciso de mais oxigênio, eu preciso de nutrientes, eu preciso de melhor a circulação daqui, porque eu estou precisando, e isso e aquilo. E esses sinalizadores, eles acabam notificando todo mundo, né? Então, o corpo passa a trabalhar em prol daquela situação. Então, ou seja, quando você faz exercício, você movimenta o organismo inteiro. Você melhora a tua circulação, você melhora a sua respiração, você força o sujeito a comer mais, a beber mais, porque o consumo de água é maior, de sal, de minerais. Você soa, você perde minerais, perde potássio, perde magnésio. Então o organismo entende que, olha, eu estou precisando de tudo isso. Usou, desenvolve. Não usou, atrofia. Que é o princípio da biologia, né? Não é só o humano que é assim. Doutor, tem algum gênero que sofre mais com a sarcopenia? No caso, as mulheres, elas são mais afetadas do que os homens ou o contrário, ou não tem isso? Os dois sofrem, mas no caso específico da mulher, como ela tem um teor de hormônios, o hormônio masculino é um hormônio altamente produtor de proteínas de uma maneira geral. Também é outra coisa que é importante a gente saber. Todas, assim, uma grande parte do que a célula faz é fabricar proteínas. Fala assim, mas proteína é músculo? Não, proteína é músculo, é unha, cabelo, dedo, osso. O osso é proteína também, é uma proteína que segura uma grande quantidade de cálcio e isso faz uma proteína dura. Então você monta o osso, que na verdade é uma proteína. A célula sempre faz proteína. Bom. É essa a história. E mais uns sinalizadores, que não obrigatoriamente é proteína. Então, as mulheres, como têm menos testosterona, elas vão demorar mais tempo para se recuperar. Também todo mundo já viu isso. Você pega uma
mulher que vai fazer academia, ela faz um esforço monstruoso, faz. 6 meses depois, o braço dela aumentou 3 centímetros. Não é verdade? E se parar de fazer exercício 1 mês depois, já reduziu um tanto. Por que isso? Por conta do fato de que a mulher a estrutura física da mulher, ela não é, vamos dizer, não é tão importante que ela não é a caçadora, o que vai lutar para conseguir alimento, para cuidar do habitat de uma maneira geral. Então, o homem é mais forte e aí ele é mais concentrado em caçar, o homem não fala. Um caçador não pode falar. O caçador, ele tem que ficar quieto, presta atenção, olha a presa, só foca na presa. Né? Ele só consegue pensar em uma coisa, ele não consegue pensar em 4 coisas ao mesmo tempo. E a mulher, como tem a necessidade é um pouco menor disso, no mundo moderno, claro, que tudo mudou. Tudo é diferente, né? Mas a biologia não mudou muito. O homem de 50 mil anos atrás é o mesmo que anda andando por aqui. Então, na teoria, nós ainda temos uma capacidade física maior, e uma capacidade, de verdade mesmo, honestamente falando, e uma capacidade de pensar nas coisas menor. As mulheres são mais capazes, todo mundo já sabe isso, a mulher pensa 3 coisas ao mesmo tempo, resolve 8 coisas ao mesmo tempo e tudo bem. E nós, não, se você tiver, o que você é bom de fazer, bota uma pedra para você de um lado da rua, de 500 quilos, você tem que empurrar a pedra pro lado de lá. O cara faz um esforço monstruoso, ele vai empurrar a pedra e ele vai dar um jeito, e vai fazer força, vai. É de fábrica isso. E levou lá, é de fábrica. Aí, só que quando ele botar a pedra lá do outro lado, ele tem que sentar lá e falar, não aguento fazer mais nada, só amanhã agora. É verdade. É bem isso. Uma semana de descanso agora. E a desgramada da mulher, se ela tiver que levar 500 saquinhos de 1 quilo e botar do outro lado, ela vai levar os 500 saquinhos, vai botar tudo organizadinho do lado de lá e vai sentar e vai fazer uma reunião para discutir como é que pode ser melhor na próxima coisa. Então, essa que é a verdade. Gente, nós já temos mensagens, dúvidas também no nosso WhatsApp. A Roseli já mandou pra gente no 11 3226 1111. Ela diz o seguinte: bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom paz dia. do Senhor. Tudo bem com vocês? Tudo bem, Roseli, muito obrigada. Olha, sabe, sobre esse assunto de hoje, eu estava ouvindo, eu ia fazer uma pergunta. Eu tirei a vesícula em janeiro e de lá para cá eu sinto muito cansaço. É uma fraqueza, tem dia que eu não aguento nem andar. Eu não sei se tem alguma coisa a ver também com a perca da vesícula ou se é a perda de massa muscular que estão faltando. Que estão falando. Tenho 50 anos e não faço exercícios. Que tenha um bom dia. Doutor, tem algo a ver? Não, eu tenho a impressão que não. As cirurgias, elas são muito debilitantes de uma maneira geral, mas cirurgias maiores. Cirurgia de vesícula, hoje em dia, é uma cirurgia pequena, simples, e que não deve causar uma queda da capacidade produtiva do organismo, assim. Deve ser alguma outra coisa. É que existem muitas causas que levam ao cansaço excessivo, muitas vezes o problema é mental no sentido assim, o estresse, a preocupação, tudo isso leva a um desânimo generalizado e a pessoa acaba não conseguindo fazer. Mas uma coisa é certa, se ela se esforçar e começar a fazer exercício, a capacidade física dela vai melhorar. Isso daí é certeza absoluta, é só uma questão de começar. Doutor, então tem o emocional, né, o mental, e pode ser a questão do sobrepeso também, ou não? Também. Então, se ela operou a vesícula, é comum, 40 e poucos anos, 50 anos de idade, com sobrepeso, mulher tem mais cálculo biliar, né? Então, se ela operou, o fato de ela ter cálculo na vesícula, é porque ela tinha, por exemplo, sobrepeso, dieta ruim, com gordura, com carboidrato demais, né? Então, o sobrepeso já é uma causa importante. Claro, é muito mais difícil você fazer exercício, né? Então, mas é uma questão de começar.
ir a primeira vez. Acho que todo mundo que fez academia também tem uma noção disso, né? Você não vai. Quando você vai, um dia que você vai, você fala, não, agora eu vou. E vai mesmo, né? Não pode deixar no meio do caminho, perder o ânimo, porque também é uma coisa que é bem verdade. Se você for a 10, a 20 médicos diferentes, não importa nem a especialidade, pode qualquer médico. Se você for, eu falo, doutor, o que é que eu faço para poder viver mais e melhor? Para ter uma vida melhor? Bom, tem várias coisas. Por exemplo, o sono é importante, não pode isso. Cada um vai falar uma coisa. Mas exercício todos vão falar. Todos vão dizer para você. É unânime. Não faça tem exercício. De ninguém vai falar, né? A gente não ouve falar. Não, o exercício para você não é indicado. Pois é. Não existe uma situação dessa. Porque é aquilo que nós estávamos falando, né? A melhor forma de você produzir fatores de crescimento, sabe aquele mensageiro que eu falei que a célula produz, que é para uma notificação para o resto do organismo? Esse conjunto de substâncias que ela produz chama fatores de crescimento, que são fatores de estímulos, de solicitação. Quando ela está doente, se a célula, se um tecido estiver doente, ela está tendo pancreatite, aquelas células, elas param de fabricar fatores de crescimento, porque nem dá, porque ela fala assim, não, eu estou sendo agredida aqui, tem uma infecção. E aí ela começa a produzir sinalizadores de que a situação está ruim. Vai acusar de alguma forma. É do mesmo jeito, ela começa a mandar um conjunto de drogas, são muitas parecidas, né? Que se chama interleucina. Só de curiosidade, para saber com mais detalhe. Então a célula ou está produzindo fator de crescimento ou está produzindo interleucina. Quando você estimula, trata bem, come direito, dorme direito, dormir é muito importante também. Dorme direito, se alimenta bem, come legumes, micronutrientes, que são os minerais, né? Potássio, magnésio, cobre, tudo isso faz parte da necessidade orgânica, né? Então o organismo vai embora e vai trabalhar mais e vai tocar a vida. Até o R.R. Soares é assim. Muito bem. Só para comentar, né? Ele é assim, faz exercício direto, então vai longe. Boa. Isso é para todo mundo. Gente, você tem alguma dúvida, assim como a Roseli acabou de mandar pra gente, você pode nos enviar a sua mensagem, compartilhar algum relato seu de perda de massa muscular, ou você que está prevenindo, tem feito seus exercícios diariamente, manda pra gente Compartilha no 11. um pouquinho da sua rotina, né? É muito bom. O doutor Álvaro Pereira, angiologista, está aqui no nosso estúdio, vai comentando com a gente, tirando as suas dúvidas. Pode mandar no 11 3226 1111. E nós recebemos mais uma mensagem, doutor, do Bruno Moraes. Bruno Moraes diz o seguinte: bom dia, Bruno Moraes e Israel Carvalho, na academia assistindo a HIIT. Com qual idade a perda muscular começa a se intensificar, doutor? A gente pode dizer assim, ao redor de 60 anos de idade, mas o problema é que coincide com o período que a pessoa está aposentada, que ela faz menos atividades e tal. E existe... A sarcopenia é um estado exacerbado dessa perda, né? Não é só a perda natural. Se você pegar os idosos de uma maneira geral, eles, por um motivo ou por outro, eles acabam deixando de fazer exercício, é como se tivesse fraturado a perna, né? Ele vai perder massa muscular. Não faz exercício, então a tendência é diminuir. Mas daí até a sarcopenia é um pouco diferente, porque a pessoa com sarcopenia, ela perde peso consideravelmente, a capacidade, todas as atividades físicas dela são comprometidas. Né? É como se ela parasse de fabricar fatores de crescimento de uma maneira geral. Né? Então, aí é o estado de perda da capacidade, de força, tal, mas exacerbado. E você vê pessoas na rua assim, idosos mais debilitados, a movimentação é difícil. Ao invés de ele dar um passo e levantar a perna para o próximo passo... Meio que arrasta. Meio que arrasta.
né? Isso é bem característico, o movimento dos braços vai diminuindo, e aí é um conjunto de coisas, é a perda de massa muscular. Você pode chamar isso, ele teve perda de massa muscular, mas quando ela é exacerbada e começa a comprometer a atividade física dele de uma maneira geral, não existe um exame de laboratório que mostra, ele tem sarcopenia. É um diagnóstico clínico só. Né? Então, você faz alguns testes, existe um padrão que a gente considera, né? Então, por exemplo, sabe umas bolinhas de ficar apertando? É tipo assim, um alicate, que você aperta e ele mede a força que você está fazendo. Então tem um padrão que você fala, tá fraco demais, além do esperado, porque todo mundo tem um pouco de força na mão. Quando você vai atingindo determinados valores, aí você fala, então é sarcopenia, né? A perda é meio exagerada. Mas não muda nada, zero. É só dar o diagnóstico para ele, mas o tratamento vai ser o mesmo, que vai ser musculação. Não é nem exercício, sabe? Porque exercício que eu falo seria aeróbico, né? Que é o exercício de andar, caminhar, subir escada, já é musculação. Mas de andar, caminhar, tem um artigo até novo, mais ou menos recente sobre isso, de uns ingleses, um artigo enorme, assim, bem feito. Doutor, eu desculpa interromper, eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho para falar sobre esse artigo, é interessantíssimo, né? Sobre caminhada, que o senhor está mencionando, exercício. A gente vai acompanhar agora a previsão do tempo. Antes, rapidamente, eu vou pedir para o diretor colocar mais uma vez a foto do Bruno, que mandou. Ele mandou a mensagem anterior falando Bruno com... Deixa eu lembrar quem que ele disse. Ele, junto com esse outro rapaz que está do lado dele, Bruno Moraes e Israel Carvalho. Eles mandaram a foto pra gente na academia e assistindo a Hit TV. Então, a gente fica muito feliz. Muito obrigada a vocês dois. Interessante demais, né? Muito bom. E lembrando, pode mandar pra gente no 11 32 26 11 11 também a sua foto, compartilhar seu relato, tirar a sua dúvida também. O doutor Álvaro Pereira, angiologista, está no nosso estúdio. A gente vai continuar o bate-papo com ele, mas antes, vamos acompanhar agora a previsão do tempo. Na capital de Tocantins, o dia de sol, com muitas nuvens, mas sem chuva. A temperatura chega a 31 graus e a mínima é de 23 graus. O sol aparece com algumas nuvens e chuva passageira em Natal. A mínima é de 25 graus e a máxima 29 graus Celsius. Mais um dia frio em Florianópolis. Não há previsão de chuva. A mínima é de 9 graus e a máxima 17 graus. Já em Belo Horizonte, dia de sol, pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 25 graus e a mínima 16 graus. Em Brasília faz sol. A temperatura varia entre 16 e 26 graus. Relógio Rádio TV. Você creu, Deus deu, só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu, a promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração. Com amor sublime viveu Ruth e por Deus iniciou a geração de Obed, Jessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação. Isaías disse que o Senhor salva, a mensagem dos céus ele recebeu. Foi chamado para ser profeta, revelou sobre o Messias, o Filho de Deus. O Senhor faz os nossos planos, Ele cuida por onde andamos. Ele é tudo o que precisamos, realiza tudo o que sonhamos.
Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Josué preparou todo o povo para atravessar o Jordão. Foi ganhar a nova terra com a palavra do Senhor no coração. Com amor sublime viveu Ruth, e por Deus iniciou a geração de Obed, Jessé, Davi e Salomão, homens com projeto de salvação. Isaías disse que o Senhor salva. A mensagem dos céus ele recebeu. Foi chamado para ser profeta. Revelou sobre o Messias, o Filho de Deus. O Senhor faz os nossos planos. Ele cuida por onde andamos. Ele é tudo o que precisamos. Realiza tudo o que sonhamos. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Você creu, Deus deu. Só a fé faz mudar sua vida. Você creu, Deus deu. A promessa em você será cumprida. Relógio, rádio, TV. 9h36 agora. É o momento da gente fazer aquele giro pelas principais notícias do Brasil e do mundo. A tarifa adicional de 25% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros tornou-se o cenário mais provável. A decisão final será anunciada amanhã. Negociadores do governo brasileiro disseram que não receberam qualquer indicação de mudança na proposta. E o Conselho Nacional de Política Energética deve se reunir hoje ainda para anunciar o aumento da mistura de etanol na gasolina de 30% para 32%. Especialistas avaliam que a medida pode aumentar o risco de desgaste em motores de veículos mais antigos. Os interessados em participar do processo seletivo do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, para o segundo semestre de 2026, podem realizar a inscrição a partir de hoje. O processo é gratuito e deve ser feito pelo Portal Único de Acesso até dia 17 de julho. Copa do Mundo é assunto. Hoje é dia de decisão do primeiro finalista da Copa do Mundo 2026. De um lado, a França com Mbappé como a grande estrela e a Espanha, do outro lado, com Yamal, jovem talentoso de apenas 19 anos, que vem mostrando serviço, mostrando a que veio nesse Mundial. Se enfrentam logo mais às 4 da tarde, horário de Brasília, e será o duelo do melhor ataque contra a melhor defesa dessa Copa. 9h38 agora. Olha, o nosso assunto hoje é relacionado à saúde do nosso corpo.
que pode afetar a nossa qualidade de vida. Agora, atenção, porque no Brasil as quedas são a principal causa de hospitalização de idosos, mas a maioria é evitável com a prevenção a partir de atividades físicas. Vamos acompanhar mais agora na reportagem. Já a partir dos 50 anos, o corpo começa a perder massa muscular progressivamente, comprometendo a força nas pernas e a estabilidade ao caminhar. Mas a boa notícia é que ele pode ser reeducado com exercícios específicos. A propriocepção é a capacidade do corpo de reconhecer em sua própria localização espacial, postura, equilíbrio e a força exercida pelos músculos sem precisar utilizar a visão. Permite realizar movimentos com precisão, como caminhar ou pegar objetos, e é fundamental na prevenção de lesões. O sistema funciona por meio de receptores, localizados nos músculos, nas articulações e nos tendões, que enviam informações constantes ao sistema nervoso central. Essa percepção pode ser aprimorada em qualquer idade através de exercícios de equilíbrio, como ficar em pé em uma perna só, ou utilizar superfícies instáveis, como colchonetes. Nas atividades de consciência corporal, como a prática de yoga ou pilates, e no treinamento funcional e de força, com movimentos unilaterais. O treinamento proprioceptivo é amplamente utilizado na reabilitação ortopédica e neurológica para recuperar a estabilidade articular. Um fisioterapeuta ou um educador físico podem orientar na prática por meio de um programa de exercícios seguros e personalizados, de acordo com a necessidade de cada um. O envelhecimento traz diversos desafios para a saúde e o bem-estar das pessoas. A prática regular de exercícios surge como uma aliada poderosa na promoção da vitalidade e qualidade de vida dos idosos. Dados do IBGE revelam que no Brasil, 9 milhões de idosos se dedicam a alguma forma de atividade física, como a caminhada, liberando as preferências, seguido pelo passeio de bicicleta e pela musculação. Puxa vida, hein? Que disposição ali nas imagens. Sobre esse assunto, a gente vai falar daqui a pouquinho com o doutor Álvaro Pereira, angiologista, que está ao vivo aqui no estúdio do Relógio Rádio TV. Mas antes, nós vamos agora com o Kleber Werneck, que está na zona leste de São Paulo. Moradores da região do Jardim São Gonçalo, eles são presenteados nesses dias até amanhã com cuidados de beleza e saúde. Por quê? O que está acontecendo? A ação Amar ao Próximo, a ação Amar ao Próximo da Igreja Internacional da Graça de Deus. O Kleber Werneck foi enviado até lá para acompanhar tudo isso que tem acontecido. São serviços, palestras gratuitas a toda a comunidade. Atenção, gratuita, tá? Olha, para todo mundo que tem o objetivo de transformar vidas, compartilhar o amor de Deus, atender. São voluntários que fazem ações de forma solidária mesmo a todo mundo que chegar por lá. Kleber Werneck, muito bom dia para você. Conta mais pra gente sobre a ação Amar ao Próximo. Bom dia, Kleber. Olá, muito bom dia, Tabata, muito bom dia, Breno. Nessa terça-feira gelada aqui em São Paulo, agora uma notícia bem legal para aquecer o coração de todo mundo aí que assiste. Eu vou pedir para o Serginho mostrar aqui, ó. Olha onde nós estamos, que legal. Essa é a fachada da Igreja Internacional da Graça de Deus, aqui do Jardim São Gonçalo, na zona leste de São Paulo. Como você disse, aqui acontece a ação Amar ao Próximo. E hoje o programa está falando de saúde, né? Cuidados com o corpo, massa muscular, e essa ação tem tudo a ver com saúde. Nós vamos entrar agora e mostrar aqui, a gente já pode ver aqui, ó, moradores do bairro, da região estão aqui esperando por atendimento. Começa aqui, ó, atendimento de estética, corte de cabelo. Estética também é saúde, afinal faz bem, melhora a autoestima das pessoas. Ao lado aqui tem sobrancelha, que ainda não começou, mas daqui a pouco a gente vai mostrar também, olha só, crochê,
principalmente para as pessoas aí da terceira idade, estimula habilidades, estimula também o cérebro, além de ser um ótimo passatempo também. Excelente essa atividade. E aqui ao lado, ó, eu vou continuar mostrando, olha essa caixa aqui, são cestas básicas aqui, ó, que serão entregues para a população. Além de tudo isso, a gente pode ver aqui a população toda aqui do bairro que foi cadastrada para receber. Além disso, nós teremos aqui uma palestra com a nutricionista. A nutricionista vai falar um pouco, vai dar orientações sobre a alimentação das pessoas. Daqui a pouco ela vai falar para a gente aqui. Mas por enquanto eu vou falar aqui, ó, com as duas organizadoras aqui que estão à frente, que é aqui ao meu lado a Fátima Arantes e a Verônica. Por favor, Verônica. A Verônica Borges, elas estão aqui à frente dessa ação social muito importante. Primeiro, bom dia, Fátima. Bom dia. Fátima, essa aqui é um dia, mas essa ação já vem acontecendo há alguns dias aqui, né? Isso mesmo, esse aqui é o 4º dia que a gente estamos aqui fazendo essa ação social com essa comunidade. E como que a população tem recebido essa ação? Olha, a gente tem tido assim bastante gente. Todos os dias temos doação de cesta básica e profissionais. Já tivemos profissionais enfermeiro, trazendo o atendimento mesmo. O atendimento, medindo pressão, fazendo assim, dando orientação, né? Cuidados. Primeiros socorros, porque é muito importante, até mesmo quando as pessoas se engasgam, como fazer, né? Como fazer os primeiros socorros. E aqui também já tivemos cabeleireiro, esteticista. Todos os dias trazemos fazemos diferente. Tá. Verônica, uma palavrinha agora, por favor. E é importante ressaltar que essa ação não é só de um dia, não. Essa ação, a previsão é que ela continue até o final do ano. Essas pessoas vão ter acompanhamento, né? Sim. Nós estamos pensando, a partir do mês de agosto, temos uma no início do mês e outra no final do mês, trazendo sempre uma palestra e profissionais para cortar cabelo e trazer também para fazer cursos, né, rápidos, né, que as pessoas possam aprender e levem para casa para poder fazer para gerar uma nova renda. Legal. E essa ação também é o cumprimento de um mandamento bíblico, já que a gente está falando de igreja. A fé sem obras é morta. E aqui são as obras da fé mesmo, né? Exatamente. O papel, né, importante não é só levar a parte religiosa, e sim também trazer a população as pessoas carentes, né, trazer elas para um acolhimento, né, e saber que nós também pensamos no próximo, né, não somos só nós, né. A população precisa de muita ajuda. Se cada um fizer um pouquinho, a população com certeza vai melhorar a situação delas. Tá certo, muito obrigado. Para finalizar, vou falar rapidinho aqui com a nutricionista. Hoje o programa tem falado muito aí de saúde, massa muscular. E aqui, ó, uma nutricionista, uma especialista nessa parte tão importante da saúde, que é a alimentação, dando orientação para as pessoas. Bom dia, Milena, seja bem-vinda ao nosso programa. Milena, como as pessoas aqui chegam assim, quais os diagnósticos mais comuns que você faz aqui e que acabam ajudando as pessoas que elas acabam não tendo conhecimento em relação à alimentação? Bom dia, tudo bem? Então, aqui a dúvida mais comum, né, sobre quem tem pressão alta, diabetes, tipo 1, tipo 2, o que se alimentar, o que evitar, né, para poder ter mais qualidade de vida. E as dúvidas maiores também são sobre o que evitar nessas condições. Então, a gente está passando aqui uma palestra para eles terem um pouco mais de conhecimento sobre alimentos, né, que é rico em vitaminas. Também estou falando da importância das vitaminas também no corpo, né, que ele faz no corpo. E essa aqui é uma ação muito importante e eles aqui estão bem felizes, tirando todas as dúvidas. E a gente está muito feliz também em poder ajudar. Então não é só alimentar com os alimentos de fato, mas alimentar também com informação e também até com a parte espiritual, né? Com certeza, aqui o foco maior também é Jesus, é o trabalho evangelístico da Igreja da Graça, que está de parabéns, é um trabalho espetacular e eu estou aproveitando muito também, que eu estou ganhando muito conhecimento também nessa ação.
Tá certo, então muito obrigado. E eu repito aí para vocês, Tabata e Breno, aqui falando diretamente da igreja na zona leste da capital, esse versículo que eu falei. A fé sem obras é morta. E aqui a gente pode ver muitas obras da fé. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tabata. Que demais, né? Altruísmo é a palavra, porque você viu ali, cursos, corte de cabelo, quer dizer, a pessoa vai lá e tem um serviço completo de assistência. Serviço completo, né? E eu quero enfatizar o endereço. Ainda dá tempo de você participar. A Ação Amar ao Próximo acontece hoje até o meio-dia. Começou às 9 horas da manhã, vai até o meio-dia. Amanhã tem muito mais. Para quem acompanha as imagens simultaneamente, pode pegar o endereço certinho, mas você que só nos ouve, eu vou passar. Se você conseguir anotar, vai ser muito bem-vindo lá até o meio-dia, tá? Na estrada Aricanduva, número 31, Jardim São Gonçalo. Repetindo, Ação Amar ao Próximo até o meio-dia, estrada Aricanduva, número 31, Jardim São Gonçalo, na capital paulista, zona leste de São Paulo. Vá, você será muito bem-vindo, muito bem recebido, vai aprender muita coisa, como, as imagens que estão passando são senhoras que aprenderam a fazer crochê, então tem muito serviço bacana, palestras para saúde, do além de uma terapia, né, de uma ocupação, ainda dá para ganhar uma graninha extra, empreendedorismo aí, ó. Exatamente, Ação Amar ao Próximo completa para toda a comunidade. Muito obrigada, Kleber Werneck. Já o Kleber volta ao vivo com mais informações direto da Ação Amar ao Próximo. Gente, falando do nosso assunto de hoje, que é a nossa saúde, tapetes soltos, calçados inadequados, né, cheio de buracos, ambientes com pouca luz, podem facilitar quedas de idosos dentro do próprio bairro, na própria casa. E a prevenção, ela exige uma adaptação para essas pessoas, para esse grupo, com um ambiente mais adequado, cuidados com a saúde também, que é o que a gente está falando hoje, sobre a sarcopenia, a perda de massa muscular. A gente vai acompanhar agora mais detalhes sobre esse assunto na reportagem. Já voltamos com suas dúvidas no WhatsApp. Tá pipocando. Você pode mandar. Qual que é o telefone, Breno? 11 3226 1111. Pode encaminhar. Pode encaminhar e já voltamos com o doutor Álvaro, direto do nosso estúdio. A população de idosos aumentou. Estima-se que 17% da população tem cerca de 60 anos ou mais. E até 2070, esse número deve chegar a 38%. E com esse aumento, a preocupação com essas pessoas também eleva. Além das fraturas, as quedas podem significar consequências psicológicas. Medo de cair novamente, isolamento, depressão e declínio funcional são algumas delas. Em contrapartida, fisicamente as consequências são lesões, hospitalizações, alteração da mobilidade e restrição de atividades. No Brasil, mais de 100 mil pessoas com mais de 60 anos são hospitalizadas anualmente por este motivo. Alguns fatores que prejudicam e aumentam as chances de queda são uso de múltiplas medicações, perda de força muscular, redução da visão, perda de massa muscular, doenças osteomusculares, tonturas e queda de pressão ao se levantar. 50% das pessoas acima de 80 anos caem, pelo menos uma vez por ano. Por isso, a atividade física é extremamente importante. Fisioterapia depois da queda também é um fator fundamental. Você vê, né? É importantíssimo falar sobre a prevenção, né? Porque depois que acontece, vem as preocupações, né? Os problemas. Então, é importante falar da prevenção antes de tudo, né? A gente tem uma mensagem no nosso WhatsApp, uma dúvida para o doutor Álvaro Pereira, angiologista. Vamos acompanhar?
a Marilene, ela mandou a dúvida dela. Bom dia, na paz do Senhor. Meu nome é Marilene, tenho sequela de paralisia cerebral. Tenho 50 anos e fui diagnosticada com osteopenia. Quando saí do culto, levei um tombo e fraturei a mão. Agora, a minha mão já está com o osso colado. Posso fazer pilates nesse caso? Doutor, eu vou pedir para o senhor segurar um pouquinho a resposta. Não é querendo fazer suspense, não. É só para a gente acompanhar agora a mensagem de fé desta manhã. Já voltamos com a resposta do doutor Álvaro Pereira. É rapidinho. Mensagem de fé. Você está passando uma luta, você está passando um momento de aflição na sua vida, um momento de dor. Não sei qual seja o problema que você possa estar passando, mas a palavra de Deus, ela nos traz a solução para os nossos problemas quando nós ouvimos a palavra e colocamos em prática. Veja, por exemplo, Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém entre vós contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame o presbítero da igreja e ore sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente. Veja que quando nós realizamos a oração da fé, ungindo com azeite, a pessoa é abençoada, ela é curada. Por isso que você deve procurar a igreja, a casa de Deus. Peça a oração do homem de Deus. Frequente ali aquela igreja, se apresente a Deus e você, com certeza, você será abençoado, abençoada em nome de Jesus. Eu sou o pastor Benigno, pastor da Igreja da Graça de Deus. Eu sou aqui do estado do Piauí. Estou aqui em Teresina, na sede estadual, na Avenida João 23, número 1800, bairro Noiros. Você aqui de Teresina, venha participar de um de nossos cultos aqui na quarta-feira. É culto pela família 8h15 e 19 horas. Sexta-feira é culto de oração forte, clamando pelos milagres, abençoando sua vida, também às 8 às 15 e também às 19 horas. No domingo nós temos os cultos especiais, às 8 da manhã, às 15 e às 18. Venha participar em um de nossos cultos aqui. Eu tenho certeza que Deus vai operar poderosamente na sua vida e na sua casa e solucionar todos os seus problemas. Na presença de Deus você alcança, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida e até lá, em nome de Jesus. Até lá. Amém, pastor, muito obrigada. 9h55. Eu quero chamar a sua atenção para você que nos acompanha, que acompanha o Relógio Rádio TV nesta manhã, pela TV, pela transmissão na internet, pelo rádio, pelo aplicativo. Atenção, já coloca o despertador na sua agenda. Por quê? Porque sexta-feira, às 9 horas da manhã, você sabe, de segunda a sexta-feira, o Relógio Rádio TV é o nosso compromisso com você, onde você estiver. E sexta-feira agora tem algo muito especial, mas muito especial. É uma excelente notícia. Nesta sexta, nós vamos receber aqui no nosso estúdio, tá? No nosso estúdio, o missionário R.R. Soares. É um convidado especialíssimo que vai vir aqui no Relógio Rádio TV. Então você não pode perder. Coloca o seu despertador. Faltando 5 minutinhos para as 9, já coloca. Eu tenho que acompanhar o Relógio Rádio TV. Liga a sua TV, coloca no aplicativo, liga o rádio onde você estiver, no trabalho, em casa, a caminho da sua consulta, para acompanhar. Vai ser muito especial. Que honra para nós, né? Gente, recém-estreamos. Vai ser um momento incrível. E ele tem acompanhado, fiquei sabendo, ele tem acompanhado o programa todos os dias, hein? Ele e a dona Madalena. Que honra, que honra. Ele estará aqui, então, presencialmente, vai participar, ministrar a palavra. Você que quiser mandar uma mensagem, uma pergunta, receber alguma orientação do missionário, você pode mandar no
nosso WhatsApp. Lembrando, para você que ainda não anotou, coloca no seu celular, coloca no seu caderninho 11 3226 1111. Vai ser muito especial. Ele vai responder as perguntas que você quiser, a mensagem que você quiser. Então manda pra gente, vai ser demais. Então, sexta-feira, missionário R.R. Soares, nosso convidado especial aqui do Relógio Rádio e TV, e a gente espera a sua participação. Bom, lembrando, né, que a Igreja Internacional da Graça de Deus, ela está em todos os lugares para levar a mensagem de Deus, atender a comunidade, levando a palavra e também um alimento, trazendo o que a pessoa precisa naquele momento, aquela necessidade, além da palavra, que é o alimento principal, né, para a alma, para o espírito, mas também levando amor, levando um serviço gratuito, como o que está acontecendo, a ação Amar ao Próximo, que o Kleber está lá ao vivo demais, e já traz aqui mais detalhes, trazendo imagens também para você que acompanha pela TV, pela transmissão ao vivo, imagens dessa ação maravilhosa, gratuita a toda a comunidade de São Paulo, da Zona Leste, mais de toda São Paulo. Agora, vamos voltar com o nosso WhatsApp. Bora lá. Porque o doutor Álvaro Pereira, angiologista, recebeu a dúvida da Marilene, que ela disse o seguinte, que ela tem 50 anos, doutor, foi diagnosticada com osteopenia. Quando ela saiu do culto da igreja, ela levou um tombo, fraturou a mão. Agora ela está com o osso colado e pergunta, pode fazer pilates, doutor? Pode e deve. Todos os exercícios melhoram a condição, mesmo de as condições articulares e dos tendões que são danificados ou por traumatismo ou pelo envelhecimento também, eles melhoram, tudo isso vai melhorando à medida que você faz exercício. E o Pilates é uma forma muito boa, primeiro porque é sistematicamente acompanhado, né? Tem alguém que está fazendo Pilates com ela, orientando. Então, o resultado é ainda melhor. Pode e deve fazer. Não tem nada de errado nisso, não. Ela falou que ela tem paralisia cerebral. Não sei se paralisia cerebral, porque ela tem 50 anos, paralisia cerebral é uma doença que a pessoa nasce com ela. É um problema quando nasce, tem um problema no parto, demora, falta de oxigenação, partos difíceis, e aí a pessoa fica com um déficit motor, essas coisas. Pode ser que ela tenha tido, talvez ela tenha tido um acidente vascular cerebral. Aí ela tem uma paralisia, que é cerebral também, mas só para posicionar, para pontuar adequadamente. Mas, de qualquer maneira, se ela teve um AVC, mais ainda, aí é que ela tem mesmo que fazer fisioterapia, fazer exercícios, porque é uma forma de recuperação. E todos os outros tratamentos que envolvem as lesões cerebrais por pós-cirurgia, pós-trauma de crânio ou acidente vascular cerebral. Hoje em dia tem um monte de tratamentos que ajudam muito, aceleram esse processo de recuperação. Até uns anos atrás não existia, a pessoa tinha que ter paciência, esperar aquilo, o cérebro é mais lento para recuperar, não é? Mas hoje em dia, nossa, melhorou muito, isso vale muito a pena, precisa procurar tratamento. Precisa, porque e que bom que compensa. Melhorou, né, doutor? Um avanço, hoje em dia doutor? É muito mais fácil você encontrar uma academia, né? É praticamente difícil você não encontrar uma academia no seu bairro. Todo Onde bairro, você vai, tem uma academia pipocando, nossa, né? É verdade. É demais. Então, assim, é muito bom, porque acaba estimulando. A gente vê uma academia, vê todo mundo lá fazendo exercício. Por que eu não estou fazendo ainda? Então, como diz o doutor aqui, tem que fazer. Temos mais mensagens no nosso WhatsApp? Vamos conferir, deixa eu ver aqui na tela. Mandou? Neudice. Muito bom dia, Maria Nascimento de Guarulhos. Linda a pauta de hoje. Nós nos conscientizamos da necessidade de atividade física para jovens, adultos e idosos também. Duas dúvidas, né? Para não ter maior perda muscular, a primeira. Que é a primeira, né? Para não ter... vê aí, Tabata, para mim. Ela trouxe duas fonte. Dúvidas com relação à perda muscular, doutora. A primeira, quais hormônios temos que ter
temos que controlar aos 50 anos ou mais de 60 anos para evitar dar openia? Será que é osteopenia que ela quis dizer? Ou sarcopenia também, né? Pode ser. E a segunda dúvida, e em caso de quem apresenta quadro de hipotiroidismo, já está em tratamento com endocrinologista? Bom, o endocrinologista é a pessoa certinha para você procurar em relação aos hormônios, né? E o ginecologista também, por causa dessa coisa dos hormônios sexuais, né? Que no caso da mulher seria o estrógeno, os estrógenos, e do homem a testosterona. Essa reposição é muito importante. Hoje em dia, meio que quase que obrigatório fazer reposição hormonal se você tiver níveis baixos demais, tanto as mulheres quanto os homens. Os homens fazem bastante também hoje em dia. Eles tomam, não só porque para melhorar o rendimento dele, da academia, não é por isso não, é porque acabam tomando mesmo. O homem também sente o tanto que nós perdemos é muito menos do que as mulheres. A mulher vai de 2.000 para 20, digamos, né? E o homem vai de 800 para 400. Então não é tanto, né? Mas mesmo assim, muitos homens se queixam de falta de ânimo, disposição, e tudo isso melhora com a testosterona. Mas existem várias outras alternativas para melhorar o rendimento ou para aumentar a produção de hormônio espontaneamente, né? Então, o endocrinologista é muito bom para isso, o ginecologista, um urologista, no caso, para homens, né? Então, vale a pena procurar, conversar, ver o que pode ser feito. E isso tudo vai afetar em perda de massa muscular, osteopenia e no envelhecimento de uma maneira geral. Você estava mostrando que acima dos 80 anos, as pessoas têm pelo menos uma queda por ano, né? E queda, déficit de capacidade de movimentação, mais depressão e perda de memória, ou alteração da memória, são os 3 maiores problemas da terceira idade que se encontram, que a gente percebe. Esses 3, em conjunto, é um terror, porque a depressão piora se ele cai. A depressão, a perda da memória é muito incômoda para a pessoa. Depois dos 60, é que vocês não viram, não perceberam isso ainda, porque não dá. Mas assim, depois dos 60, 70 anos, você começa a ter dificuldade para lembrar o nome das pessoas. E são coisas bobas, assim, tipo, você vai conversar e fala, nossa, você lembra daquele filme? Nossa, o filme maravilhoso, aquele... E o nome do filme não vem. Não lembro. Mas como não vem o nome do filme? É um filme que marcou a sua vida lá, é importante, o nome do artista. Isso é uma coisa meio normal, porque a gente chama de HD cheio. Né? É tanta coisa que você tem na cabeça que você pode... Muita informação e deixa passar desapercebido, né? Você esquece. Mas daqui a uns minutinhos você se lembra. Mas à medida que você vai envelhecendo, você não lembra o nome do desgramado do filme lá, que é que para você era muito marcante. E isso vai levando mais ainda o idoso à depressão, à irritabilidade. Ele vai ficando irritado, porque fala, mas como que eu não lembro? Isso vai incomodando a vida dele. Esquece a chave, esquece isso, aquilo. Daqui um pouco começa a incomodar a vida dele. E ele vai ficando ou com raiva e com depressão, porque vai sentindo que a vida está passando. E a medicina hoje em dia, você vê que qual a expectativa de vida do ser humano aumentou muito. Né? Aumentou e vem aumentando. Mas isso que quer dizer? Quer dizer que muitas pessoas vão envelhecer e vão chegar no máximo que a gente consegue chegar. A medicina, nós ainda não conseguimos fazer com que o homem viva mais. Quer dizer, digamos assim, um grande número de pessoas vivam até os 120 anos. Isso ainda não. Existe lá alguma outra coisa, se estuda essas populações que vivem mais de 100 anos, por exemplo, né? Centenários, se estuda para tentar descobrir o que poderia ter influenciado, mas na prática a gente faz com que eles vivam mais.
Então, um grande número de pessoas vivem mais. Então, todos esses problemas aparecem em grande número. Do ponto de vista social, é um dilema. Do ponto de vista de saúde pública, é um dilema. Uma pessoa que cai, um idoso que cai e quebra, que é uma coisa muito comum, que quebra, por exemplo, a bacia, mulheres em especial, quebrou a bacia, quebrou o fêmur, cabeça do fêmur. Isso daí tem um custo para o Estado gigante, porque é complexo, um longo período de acamado, internação, um monte de medicamentos, próteses que custam muito caro e a cada ano, a cada 2, 3 anos, sei lá, surge uma nova prótese, melhor ainda, mais sofisticada, mas aumenta, o custo é maior ainda do que a anterior. E isso, o impacto para convênios, para governo, é muito grande. Demais. Sempre, já faz muitos anos isso, que a inflação da saúde, né, aumentou, a inflação da saúde é maior, muito maior do que a inflação normal. Né? Quando foi a inflação, o preço das coisas subiu 6%, 7%. Então, se for olhar a saúde lá, aumentou 12%, 13%, porque a tomografia que era boa no ano passado já não é mais agora. E infelizmente é verdade, não é mesmo. Você tem que ter novos equipamentos e o custo aumenta. E aí você leva um mar de pessoas para viver mais. Isso assusta todo mundo que tem... que mexe com administração de saúde, tudo isso fica assustado. Doutor... Tem mais alguém para o nosso bate-papo. O senhor tinha mencionado, até no comecinho da nossa entrevista, com relação a 2 fatores que nos dão mais saúde, qualidade de vida, previne a sarcopenia, a perda de massa muscular, que é exercício físico e alimentação. Uma coisa está ligada à outra. E é sobre esse assunto que eu quero agora abrir o nosso espaço para participar conosco aqui a nutricionista Liz Kirchhoff, que já tivemos o prazer de entrevistá-la. E aí falamos, Liz, vamos marcar mais uma vez para você falar conosco sobre alimentação, que está na nossa mesa diariamente e muitas vezes não é suficiente para manter a nossa massa muscular, para manter a nossa saúde. Liz, muito bom dia para você, seja bem-vinda. Bom dia, Liz. Bom dia a todos, é sempre um prazer estar aqui. Liz, conta uma coisa pra gente. Qual é a relação direta entre o que a gente come e a força dos nossos músculos? Olha, relação total. Imagina que a gente precisa de uma quantidade mínima diária de proteínas para fazer síntese muscular, né? Para a gente fazer síntese proteica. Então, se a gente não tiver a quantidade mínima diária de proteína, ao longo do tempo a gente vai perdendo massa magra, massa muscular. E isso vai diminuindo a nossa autonomia, vai diminuindo a nossa força, alterando o metabolismo e vai trazendo problemas a longo prazo. Um deles é a sarcopenia. O doutor mencionou aqui com relação à proteína, né, doutor? O senhor tinha falado que nossos ossos são proteína. E aí, muito se fala hoje em dia da importância de proteína. E tem os famosos whey protein, que eu quero falar sobre esse assunto daqui a pouquinho. Mas antes, saber qual é a importância da proteína, de se consumir, então, carne e outros alimentos que oferecem a proteína pra gente. Olha, a proteína, no meu ponto de vista, é um dos macronutrientes mais importantes, justamente porque sem proteína a gente não consegue fazer construção de tecidos, né? Então, os nossos órgãos, o nosso músculo, a nossa célula de defesa, tudo é necessário proteína. Então, imagina que você não está consumindo de proteína ideal. Você não vai ter proteína para a construção muscular, consequentemente, a sua força vai diminuindo, e aí o que vai acontecendo? A sua imunidade vai se prejudicando, e a sua força com o tempo, né, até os seus ossos, eles vão podendo ficar mais frágeis, e as pessoas acham que elas podem consumir proteína, por exemplo,
poucas vezes ao dia, ou então concentrar a proteína em uma refeição apenas, ou então consumir qualquer fonte de proteína, sendo que as proteínas de valor biológico, elas são as que realmente importam para a nossa saúde. Então, algumas pessoas, elas têm inclusive substituído as proteínas de origem animal por colágeno, achando que vai ter o mesmo benefício. Então, existe um desconhecimento geral sobre os tipos de proteína, sobre a qualidade de proteína, sobre a quantidade mínima de proteína. A quantidade de proteína que você precisa, se você pratica atividade física ou se você está em processo de emagrecimento, é diferente, e a quantidade de proteína também é diferente de acordo com a idade, de acordo com o estado de saúde daquela pessoa. Então, o correto mesmo é cada pessoa, se possível, passar por um profissional de saúde para que a gente possa calcular corretamente qual é a ingestão mínima diária de proteína, para que a pessoa possa manter a sua saúde sempre em dia. E aí, essa quantidade mínima, ela realmente vai depender do quanto que ela pratica de atividade física, das condições de saúde, da idade, vai depender do objetivo também. Agora, tem uma polêmica que é com relação aos suplementos, né, Elis, doutor Álvaro, que está aqui conosco, porque virou uma febre o whey protein, creatina, e muita gente tomando sem saber se é recomendado, se ela pode tomar, qual a dosagem correta, né? Se ela tem necessidade mesmo. E a gente, inclusive, recebeu uma mensagem no WhatsApp, Liz, e eu queria incluir, então, no nosso papo. A Tati, ela mandou. Bom dia a todos. O whey para ganho de massa faz mal à saúde? Não, o whey é um suplemento proteico, se você ingerir na quantidade adequada, se você escolher uma marca confiável, porque hoje em dia tem isso também, né? Gente, a gente não está conseguindo mais nem confiar nas marcas que teoricamente estão no mercado, que teoricamente foram registradas na Anvisa. Então, eu que trabalho nesse ramo de suplemento, a gente está tendo essa dificuldade. Todo dia, se vocês entram no site da Anvisa, marca sendo retirada do mercado por colocarem substâncias não permitidas, por estar abaixo da quantidade que está informada no rótulo. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tem esse problema de que se você não confia numa marca, não compre. Se essa marca, se você entra no site da Anvisa e você vê que essa marca ela já foi retirada do mercado, já teve algum problema, não compre. Porque, infelizmente, hoje existem muitas fábricas, né, clandestinas, e o whey, pelo fato das canetas emagrecedoras terem explodido no mundo, o whey está em falta no mundo. Não é que o whey está em falta no Brasil, na minha cidade, o whey está em falta no mundo. Devido a esse consumo crescente, porque hoje em dia o whey está em tudo. O whey está na barra de proteína, o whey está agora... não sei se vocês já viram, já tem água com whey, vocês já viram? Suco com whey, água com whey. Então, assim, é tudo com whey. Então, imagina que o whey inflacionou e agora, para você realmente conseguir um whey bom, é caro. E daí, para você não perder vendas, você começa a adulterar produtos para que facilite, né? Para que o consumidor ele não altere o seu consumo. Ô Liz, mas assim, se a pessoa, o whey protein, ele substitui a proteína, a comida mesmo? Porque se, por exemplo, eu consumo, vamos dizer, ovo de manhã, à tarde eu como uma carne ou um filé de frango. À noite eu vou comer uma omelete, algo um pouco mais leve, mas que tem proteína. Eu preciso ainda assim consumir whey protein? Vamos lá, não necessariamente precisa se você consegue bater sua meta diária de proteína. Vamos dizer que uma pessoa comum, que não esteja em processo de emagrecimento, que não esteja praticando atividade física, principalmente no sentido de hipertrofia, ela precisa ali de 1 grama de proteína por dia. A partir do momento que você pratica atividade física, a gente vai aumentando, vai lá para 1,5. E aí você está praticando atividade física em processo de emagrecimento, você já precisa de 2. Então, dentro de um cálculo dietético, a gente pode pensar assim, tá,
para a gente bater essas 2 gramas de proteína por quilo de peso, desculpa, só para corrigir, né? São 2 gramas por quilo de peso. Tá. Então, se você tem 60 quilos, você vai precisar de 120 gramas de proteína. Vamos dizer que num bife eu tenho 25, 30 gramas de proteína. No ovo, um ovo eu tenho 7 gramas. Então, eu vou somando. Aí eu vejo que uma dose de whey me dá 30 gramas, me dá 20 gramas, 25 gramas. Às vezes, por uma questão de praticidade para bater a meta de proteína, é necessário. Mas isso não é uma regra, até porque o whey é caro. Eu não posso forçar o meu cliente a comprar um whey para poder bater a meta de proteína se ele mora numa fazenda e ele tem acesso a queijo, ele tem acesso a ovos diariamente, se ele tem acesso ao melhor tipo de carne, ao melhor corte de carne, então não tem necessidade. Quando eu suplemento o whey, normalmente é porque a pessoa ela tem uma rotina muito corrida de rua, de fora de casa, e que para ela é mais prático ela pegar uma dose de whey e levar para o trabalho para poder completar a meta mínima de proteína. Ah, maravilha. Ou quando realmente é uma pessoa praticante de atividade física e que fique mais fácil ela fazer uma digestão com um shake do que ela consumir um lanche antes do treino. Então, não é uma regra geral, todo mundo tem que consumir whey, mas pode se suplementar quando se fizer necessário. Maravilha, é bom tirar essa dúvida, né? Porque como muita gente, principalmente quem vai na academia, sim, e a gente vê a galera mexendo aquele copinho, né? O shake, fazendo shake, você fica meio assim, né? Deslocado. Ai, só eu não tomo whey, será que eu tomo whey? Tô fazendo algo de errado? Eu preciso. Preciso. E aí, às vezes, vai na indicação do amigo. E, às vezes, você não precisa, como a Alice falou. Mas é preciso receber a orientação. Acho que isso é o mais importante de tudo, né, doutor? Você ter uma orientação de um especialista, um nutricionista, o médico que vai falar, busca um nutricionista para ele passar a dieta para você certinho e ir fazendo esse complemento, não é isso, doutor? Ter uma orientação correta de um profissional. Sempre a orientação profissional ajuda muito em todas as áreas da saúde, né? Não só médicas, né? Todas as áreas da saúde, porque com o tempo a complexidade de cada um dos assuntos vai aumentando muito. Por exemplo, vocês ouviram ela falando quantas gramas tem um bife? Você fala, eu comi um bife de 150 gramas. Você calculou que você comeu 150 gramas de proteína, mas não foi. Na verdade, foram 30 ou 40. Então, quer dizer, a pessoa faz um cálculo errado, entendeu? Achando que ela comeu o suficiente. Então, porque as carnes têm teores diferentes de aminoácidos, né? Então, nem toda carne tem a mesma, vamos dizer, o mesmo valor nutritivo. Então, infelizmente, né, para todos nós, as carnes melhores, mais caras, são as que têm os melhores índices nutritivos, né? Então, muitas vezes acaba tendo que... então vou tomar whey protein. Mas é isso que a Alice comentou. Hoje em dia é complicado, porque aí ficou tão conhecido, que não existe whey protein suficiente no mundo para todo mundo. Pra e todo mundo sabe disso. Né? Para a demanda no mundo todo. Eu, particularmente, não sou a favor do consumo regular de whey protein. Isso é uma opinião pessoal. Tá. Porque eu acredito que a alimentação ela deve ser o mais limpa possível, ela deve ser o mais natural. Gente, quando a gente industrializa muito, o que a gente está colocando para dentro do nosso corpo? Várias substâncias químicas, conservantes, substâncias que dão sabor, né, corantes, que no final das contas vão intoxicando o nosso corpo e para algumas pessoas, quero deixar claro aqui que, como eu também trabalho com nutrigenética, a gente vê que algumas pessoas têm dificuldade de fazer esse detox,
O corpo naturalmente tem dificuldade de eliminar essa química, então elas estão mais suscetíveis a aparecimento de câncer, surgimento de câncer no futuro. Então, se você tem uma alimentação muito industrializada, isso não é saudável. É claro que a gente precisa sim bater a nossa meta de proteína, é possível sim bater a meta de proteína consumindo carne, frango, peixe, ovo, queijo, todos os dias eu faço isso, todos os dias o meu trabalho é justamente calcular cardápio. Se você me perguntar, doutora, dá para calcular o cardápio sem industrializado, sem whey protein? Com certeza absoluta, eu faço questão de fazer isso. Eu só prescrevo whey protein para quem realmente precisa muito, para quem tem realmente essa indicação, e não como uma prescrição aleatória. E quero deixar muito claro aqui que, apesar de estar tendo esse boom de venda de whey, de proteína em tudo, em barra de proteína, em água, eu não consigo aceitar isso como o saudável. Isso não deve ser visto como o comum, que você tem que todos os dias consumir uma barra de proteína. Se você olhar o rótulo de uma barra de proteína, você vai ver a quantidade de açúcar que você tem, a quantidade de conservantes que você está ingerindo. Isso a longo prazo traz malefícios para a saúde, que fique muito claro para que as pessoas não caiam na questão do marketing, né, de que porque a embalagem é bonita, porque está escrito lá que faz bem para a saúde, que realmente vai fazer bem para todo mundo. Maravilha. 10 horas e 23 minutos, agora no horário de Brasília. Relógio Rádio TV no ar, com o Álvaro Pereira, o doutor Álvaro Pereira, angiologista, e com a Liz Kirchhoff, nutricionista. Eu vou pedir licença para a Liz e para o doutor Álvaro para ler mais uma mensagem no nosso WhatsApp. A gente não está dando conta de ler todas que vocês estão nos enviando, mas a gente agradece muito e vamos tentar trazer aqui ao vivo o máximo que a gente conseguir dentro do horário. E é o seu xará, viu, doutor Álvaro Martins. Opa. Bom dia, Tabata, bom dia, Breno, bom dia, doutor Álvaro. Bom, sou Álvaro de Varginha, Minas Gerais. A minha pergunta é para minha sogra Luzia. Ela tem uma fraqueza nas pernas quando anda. Ela tem um problema crônico no pulmão. Tem alguma coisa a ver isso? Explica pra gente, por favor, doutor. Ela tem 1,60 de altura, hoje com 112 quilos. Se ela tiver qualquer doença crônica, todas as doenças crônicas, e a pulmonar é uma das causas, isso vai acabar levando a um déficit, um não funcionamento muito bem de vários outros órgãos, que eles estão interrelacionados, né? E doença crônica ou doença consumptiva, que seriam os cânceres, né? Levam ao enfraquecimento, perda da capacidade motora, ou diminuição da capacidade da força, capacidade de subir, descer a escada, e um cansaço acima do normal, né? O que dificulta mais essa sensação de cansaço faz com que a pessoa tenha dificuldade de fazer exercício, caminhar, andar, que seria o primeiro indicativo. Mas aí tem toda uma questão nutricional também para ser considerada, os medicamentos, né, vários medicamentos para doenças crônicas, eles debilitam, por exemplo, a capacidade de fazer proteínas, por exemplo. Por exemplo, o sujeito tem uma doença autoimune, ele vai tomar medicamentos que inibam a produção de várias coisas que a célula faz, porque senão a doença progride. Só que é igual conservante, resolve um problema, causa outro, né? Não existe um medicamento que só faça bem, nunca é assim. Tanto é que se você pegar a bula de qualquer um remédio, se você começar a ler, você já não toma o remédio. Cara, você não vai tomar, você fica assustado, né? Então, e é sempre assim, o medicamento, ele resolve um problema, mas a longo prazo eles vão piorando outros problemas. Vocês já perceberam, por exemplo, que medicamentos é uma coisa muito comum no dia a dia nosso. Eles saem, lançam, nossa, um remédio para pressão. Ele fica lá durante 4, 5 anos, aí depois de 4, 5 anos, ele é retirado do mercado e é substituído por outro. Por quê? Porque vai ter uma população muito grande de pessoas que tomaram durante 4 anos aquele medicamento e todos os efeitos colaterais vão começar a aparecer, porque os testes são feitos durante 3 meses, 4 meses, 5 meses, não os 5 anos, né? Então, quando começa a aparecer problemas,
tira do mercado e vem uma nova molécula que é próxima daquela, né? Mas já não é a mesma, que é para não dar problema, né? Então, isso é uma coisa muito comum. Alguns medicamentos duram muitos e muitos anos, né? A aspirina, por exemplo, né? Há 50 anos que já existe a aspirina. Não, porque foi testada, tudo bem, vai bem. Mas a aspirina também tem um ou outro efeito colateral, né? Então, se a pessoa tem que tomar medicamentos imunossupressores, corticosteroides, que são usados, né? Bom, a pessoa vai sobreviver, tá bom demais, a medicina melhorou muito. Por isso que quase todo mundo chega até os 80, né? Mas, em compensação, você tem os entremeios do fato de tomar durante muito tempo. A gente tem mais mensagens no nosso WhatsApp, 11 3226 1111. Vamos acompanhar quem mandou na tela. Ateliê Dona, bom dia Tabata e Breno, ligadinha com vocês aqui em Pernambuco, muito obrigada. Na minha cidade agora está 23 graus, bem agradável, que delícia, gostoso, mais que aqui que está 11 graus em São Paulo. Elizabeth. Bom dia Tabata, Breno e a todos. Aqui no Rio está frio, em torno de 24 graus. Tá bom, é frio em relação ao dia a dia, né? Com o solzinho aparecendo entre nuvens, um excelente dia a todos. A Antônia, bom dia, paz. Eu faço exercícios em casa com borracha de pilates, musculação. Sou paciente oncológica. Antônia de Salvador. E a Maristela também. Bom dia, aqui é a Maristela, sou de Sarzedo. Eu tinha pressão alta, comecei a fazer musculação e a minha pressão se normalizou. Tenho 41 anos, faço musculação há 1 ano e meio. Parabéns pela programação e Deus abençoe a todos. Natália Barboni, bom dia, paz. Eu faço pilates, me faz muito bem. Natália Colela, Barboni, Vila Livieiro. Olha, ela mandou a foto da academia de pilates. Karen Parente. Bom dia, não gosto de academia, mas encontrei um esporte que gosto muito, no caso a natação. Oro todos os dias antes das aulas, porque tenho muito medo. Deus está me abençoando nessa jornada e estou indo aos poucos. Que bom. O importante é começar, né? É só começar. O Antônio Augusto também disse, bom dia meus amigos, eu faço academia, me faz muito bem, muito obrigada a todo mundo que mandou a mensagem. Agora são 10 horas e 29 minutos. Antes de nos despedirmos do Dr. Álvaro Pereira, angiologista, e da Liz Kirchhoff, nutricionista, eu quero só que a Liz, na volta, a gente vai acompanhar a previsão do tempo, que a Liz fale pra gente só a questão do cardápio indicado para a sogra do... Tô tentando lembrar, vou relembrar aqui depois ao ler a mensagem. O último que ele falou da sogra dele, que tem 1,60, acho que é 112 quilos. Ele falou que a sogra sente muita fraqueza nas pernas. Então vou pedir para a Liz indicar qual um cardápio ideal para fortalecer as pernas dela, os músculos. Mas antes, vamos acompanhar agora a previsão do tempo. Em Porto Velho, dia de sol e calor. A temperatura sobe e fica entre 22 e 32 graus. Na capital baiana, o sol aparece, mas também tem chuva rápida. A mínima é de 23 e a máxima 25 graus. Dia de sol com nevoeiro em Campo Grande, mas não chove. A temperatura fica entre 12 e 25 graus. Já no Rio de Janeiro, tem sol, chuva passageira durante o dia. A máxima é de 21 e a mínima 15 graus. Em Porto Alegre, o tempo segue nublado e frio. A temperatura fica entre 9 e 18 graus. Relógio Rádio TV. Você não conseguiria. Falaram que a luta você perderia. Seja forte porque Deus é fiel. Ele tem todo o poder na terra e no céu. A ordem divina é pra você avançar. No nome de Jesus você vencerá. Seu momento de luz e de poder chegou. Não
Não pare, a vitória Jesus conquistou. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. O Senhor habita na sua casa, Ele o protege com as suas asas. Não ouça o que os ímpios pensam, tome posse da sua bênção. Deus vai cumprir em você a promessa, seja firme e não tenha pressa. A ordem do céu é pra você assumir, então põe o inimigo pra fugir. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Avance, 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 tome posse do que é ser. Seja otimista e nunca desista, a vitória Deus já lhe deu. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Jesus me deu a vitória, Jesus me encheu de glória, Jesus me sustentará, creia nele você vencerá. Relógio, Rádio TV. 10 horas e 35 minutos agora no horário de Brasília. Vamos fazer mais um giro pelas principais notícias desta terça-feira, 14 de julho de 2026. Estados Unidos e Irã se atacaram pela terceira noite seguida. Donald Trump anunciou que os americanos serão os guardiões do Estreito de Hormuz e que cobrarão taxa de pedágio para os navios. E o ministro Alexandre de Moraes proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. O ministro do STF considerou que a regra de prisão domiciliar foi descumprida com a divulgação de uma carta onde Bolsonaro pede apoio ao filho na disputa ao Planalto. Uma vacina contra o vírus Ebola começa a ser testada em humanos. O imunizante da Universidade de Oxford será aplicado em 50 voluntários saudáveis e mira a cepa do surto que atinge Uganda e a República Democrática do Congo. E o árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio está entre os favoritos para apitar a final da Copa do Mundo de 2026. Ele é um dos 3 cotados para a grande decisão. Também estão no páreo um árbitro polonês e também um esloveno. 10 horas e 36 minutos, Relógio Rádio TV desta manhã falando sobre a nossa saúde com o assunto sarcopenia, perda da massa muscular. Ao nosso lado, aqui no nosso estúdio, Dr. Álvaro Pereira, angiologista, ficou com a gente o programa inteirinho
E a gente quer agradecer ao doutor Álvaro, rapidamente, para a gente se despedir. Eu gostaria que... Opa, doutor, pode tomar uma água, fica tranquilo. Isso. Fica tranquilo. O doutor Álvaro Pereira tirou as dúvidas, todas as nossas dúvidas, né? Sobre perda de massa muscular, prevenção, tratamento, como agir, né? Desde nós aqui na casa dos 30, desde pequenininhos, o doutor falando. Atividade física, não há contraindicação. Todo mundo fazer atividade física e, somado a isso, a alimentação, que já a gente vai ao vivo com a Liz Kirchhoff, nutricionista. Mas antes, doutor, pra gente encerrar, eu gostaria só que o senhor desse aquela orientação bem breve, claro, resumida, pra gente se despedir, doutor. Puxa, tadinho do doutor. Eu acho que é o ar-condicionado, não sei. Não, consegue, doutor? Acho que eu tô no final de uma gripe, né? Tá se E recuperando. esse tempo, né? Esse tempo sobe e desce de temperatura. Vamos lá, seu doutor. Mas o fato é o seguinte, todo mundo pode fazer exercício. Todo mundo é capaz de fazer exercício. Perfeito. E já que todos os médicos recomendam, então eu acho que todo mundo precisa fazer um esforço ao máximo. Se você quer ter uma vida longa e boa no final, é preciso que você faça exercício. Muito particularmente após os 60 anos de idade. É obrigatório. Gente, olha, para quem quiser acompanhar o doutor no Instagram, @esporte. Esporte é S mudo, tá? SPORT mudo, Lux com 2 L's, oficial. @esporte Lux com 2 L's, oficial, tudo junto. E aí você pode acompanhar depois todo o Relógio Rádio TV no nosso canal do YouTube, na íntegra Hit TV. Doutor Álvaro, muito obrigada mais uma vez, viu? Obrigado a vocês e a todo mundo Álvaro que nos ouviu. Foi um prazer muito grande conversar com vocês aqui. Obrigado. Prazer todo nosso, E tem doutor. gente brava com você, viu? Porque não deu tempo de responder todas as perguntas. Pipocou aqui o nosso WhatsApp. Gente, desculpa. São quase 2 horas de Relógio Rádio TV, mas a hora passa tão rápido. A gente tem mensagem de fé, tem manchetes, tem tanta coisa, dá vontade de responder todo mundo, mas olha, infelizmente não conseguimos, a gente se esforça, tá? Mas antes da gente se despedir da Liz, a Liz Kirchhoff, nutricionista, vamos lá, Liz, o nosso ouvinte / telespectador, ele mandou uma dúvida com relação à sogra dele, falando que ela tem dificuldade, né, fraqueza nas pernas. Qual seria a alimentação? Olha só, o Álvaro Martins, que ele falou que a sogra dele, ela sente muita fraqueza quando anda, tem um problema crônico no pulmão, perguntou pro doutor se tem alguma coisa a ver, ele já respondeu, mas eu queria agora a sua parte nutricional, então. Vamos lá. Então, o que tem aí na mensagem? Que ela pesa 112 quilos. Vale lembrar que não é recomendado que a gente consuma menos de 1 grama de proteína por quilo de peso. Então, não seria o recomendado que ela consumisse menos de 112 gramas de proteína. Considerando que ela precisa ganhar um pouco mais de força, né? Obviamente, ela precisaria fazer algum exercício na perna para poder fortalecer essa musculatura. A gente colocaria ali mais ou menos 1,5 grama. Isso ia dar, numa média, 150 gramas de proteína por dia. Quando a gente fala proteína, gente, não é o alimento, não é 150 gramas de carne, é 150 gramas do macronutriente proteína, ou seja, ele está dentro do bife, dentro do ovo, dentro da carne. Isso quer dizer que para eu conseguir consumir 150 gramas de proteína ao longo do dia sem fazer uma suplementação de whey protein, eu precisaria no café da manhã de pelo menos um omelete com 3 ovos, porque cada ovo vai me dar aproximadamente uns 7 gramas de proteína, então aí 7 vezes 3 você já tem uma quantidade boa pela manhã. No meio da manhã, se possível, um lanche, mais um lanchinho proteico com um queijo, ou você pode no próprio café da manhã já fazer um omelete com 3 ovos e queijo, já para deixar mais proteico. Provavelmente você não vai ter fome no meio da manhã se você consumir 3 ovos e queijo no café da manhã.
Quando chegar no almoço, nós vamos precisar de, no mínimo, 150 gramas de carne frango pesado, ou seja, ele pronto, já pronto para o consumo. Não é o cru que ainda vai para a panela. Então, se você consumir, por exemplo, um bife de 50 gramas, um peito de frango de 150 gramas. Quando a gente fala em peixe, a gente precisa aumentar um pouquinho mais a quantidade de proteína do peixe, então já seria 160 a 170 gramas para poder ter a mesma quantidade de proteína da carne e do frango. À tarde, mais um lanche proteico, que está um sanduíche, né, com queijo, que está um sanduíche com ovo, um sanduíche com carne, aí a gente já aumenta mais a quantidade. E à noite, a mesma coisa do almoço. Ah, mas é muita comida, não vou conseguir comer. Onde que a gente consegue diminuir? A gente consegue diminuir no carboidrato. Então, de repente, você consome um pouco menos de arroz, você não consome a farinha, e aí você vai dar espaço para a proteína. Porque, gente, a proteína aumenta muito a saciedade. Então, se você consome 150 gramas de carne, não vai sobrar espaço para o arroz. Não vai sobrar espaço para farofa. Não vai sobrar espaço para sobremesa, porque a proteína, o tempo de saciedade dela é muito longo. Só que se você não consumir, porque, vamos lá, eu estou repetindo isso aqui, não é uma dieta para todo mundo. Eu estou falando isso no geral, porque esta senhora pesa 112 quilos. E aí eu preciso ter uma quantidade muito maior de proteína. Se você que está me ouvindo aqui pesa 80 quilos, você não leva em consideração aquilo que eu estou falando, mas você leva em relação a quantidades, mas você leva em consideração que precisa distribuir a proteína durante as refeições. Por exemplo, não vai fazer um omelete com 3 ovos, vai fazer um omelete com 1, com 2 ovos e assim por diante. Por isso, Breno e Tabata, o mais importante é fazer cálculo, tá? Se você precisa ganhar massa magra, a gente tem que calcular. É diferente de só emagrecer, que tu pode fechar um pouquinho a boca. A proteína a gente tem que calcular, porque o excesso de proteína também faz mal. Então a gente não pode calcular errado para mais. Boa, é importantíssimo isso que você trouxe, até com relação ao arroz, que no caso é considerado então carboidrato. É importante não excluir o carboidrato do prato, Liz? Mantém a proteína, mas... Pode falar. A gente consegue deixar até 30% de carboidrato. Tá. Isso significa que eu posso fazer um café da manhã bem proteico, com ovos e queijo, e colocar uma frutinha, então o carboidrato vem da fruta. Se você come 3 ovos com queijo, você não consegue comer o pão, gente. Só se você realmente tiver um distúrbio alimentar e que você não consiga se saciar, normalmente você não conseguiria comer o pão. E você já ficaria satisfeito ali a manhã inteira. Quando chegar na hora do almoço, se você substituir o arroz por abóbora, por vários vegetais, você não tem necessidade de consumir o arroz. A prova disso é que, por exemplo, eu moro na Suíça. Na Suíça não existe o hábito de consumir arroz. Isso não é hábito. As pessoas comem batata, as pessoas comem vegetais, elas comem a carne com vegetais. Então, o arroz ele é uma questão tradicional brasileira. Nossa, a gente come arroz e feijão, não precisa tirar. Mas uma vez que você aumenta a sua proteína, você tem que diminuir o arroz, senão você faz uma dilatação muito grande no seu estômago e a digestão vai ser prejudicada. E daí, se você acostuma o seu estômago a grande quantidade de refeições, depois é difícil você ficar saciado. Então, a gente realmente precisa fazer essa redução, mas não é por uma questão filosófica, não tem algo contra o arroz, é por uma questão de ajuste, que se você aumenta a proteína, alguma coisa vai ter que diminuir, e essa coisa vão ser os cereais, vão ser as massas, vão ser os pães, né? Vão ser os farináceos. Liz, olha, muitíssimo obrigada mais uma vez pela sua participação, a sua disponibilidade de falar conosco, tirar as nossas dúvidas que ao aula, vivo. hein, nessa manhã. Muito bom, muito bom. Uma consulta, né, aqui no Relógio Rádio TV. Para você que quiser acompanhar a Liz no Instagram, @liz_com_z.nutrilix, com um X no final. @liz_com_z.nutrilix. Liz, mais uma vez, muito obrigada. Um ótimo dia para você e até a próxima. Ótimo dia, Liz. Obrigado. Obrigada a todos. Excelente dia.
Um ótimo dia. Gente, muito bom. Muito obrigada a todo mundo que participou conosco, mandou a sua mensagem. Nós agora vamos novamente para a Zona Leste de São Paulo falar com o Kleber Werneck, que está acompanhando a ação Amar ao Próximo da Igreja Internacional da Graça de Deus, com serviços, palestras gratuitas a toda a comunidade. Kleber, um ótimo dia para você mais uma vez. Olha, Tabata, olha, Breno, eu volto a falar aqui ao vivo do Jardim São Gonçalo, na Zona Leste de São Paulo, onde acontece a ação social da Igreja Internacional da Graça de Deus e também da FIC, a Fundação Internacional de Comunicação. E o clima é contagiante. Vou mostrar aqui, ó, dezenas de pessoas que esperam. Dá um tchauzinho aí para a Tabata, dá um tchauzinho para o Breno e para as pessoas que nos assistem, também nos acompanham pelo rádio. Olha a animação do pessoal. E aqui, olha que legal, as irmãs aqui aprendendo a fazer o crochê, todas aqui atentas, dedicadas, e aqui a líder, aqui a nossa outra irmã. Amém, bom dia. Amém, bom dia. Fala da importância desse trabalho pra gente. Nós estamos aqui, né, para fazer esse trabalho, né, um artesanato para desenvolver a mente, né, ficar com a mente boa, as vistas boas e a agilidade na mão, e para que o pessoal tenha mais tempo de estar na presença, buscando o Senhor, quando está fazendo alguma coisa, a mente está limpa e transformada. E eu estou aqui agradecendo a Deus por esse trabalho, todas as irmãs aqui nessa comunidade. Maravilha, teve gente, ó, que está tendo essa oportunidade pela primeira vez, como essa irmã aqui. Você nunca tinha feito, né, crochê? Não, nunca tinha feito, não. Tá difícil? Pra quem não sabe é meio difícil, né? Ah, mas vai aprender, pode ficar tranquila. E a gente vai continuar mostrando os serviços aqui a sobrancelha, né? A irmã acabou de fazer, pega o espelhinho aí pra gente mostrar pra ela o resultado do trabalho aqui. Vamos mostrar pra ela. Olha, dá uma olhadinha. O que você achou? Achei bonita. Gostou? Gostei. Mas ficou muito bom mesmo. E você, faz tempo que você não fazia esse tipo de trabalho? É caro no salão normal? É caro no salão. E não ficava do jeito não ficava do jeito que eu queria. É uma satisfação. Eu já gostei. É uma satisfação ver esse sorriso, a pessoa satisfeita, né? Sim, muito maravilhoso. Tá certo. E vamos finalizar aqui, ó, com o corte de cabelo. Olha que legal aqui. O senhor estava precisando cortar o cabelo? Um ano mais ou menos. Um ano sem cortar o cabelo? É. Olha, vai ficar até mais novo, hein? Vai ficar assim, novo de novo. Tá ótimo. Ó, pra gente finalizar, vamos falar aqui com o pastor, por favor, que é o pastor aqui da comunidade da igreja. Por favor, pastor. Pastor Marcos Silva, né, pastor? Pastor, a igreja aqui é relativamente nova, né? Esse trabalho já anima as pessoas a continuarem buscando a Deus, a receberem a palavra também? Sim, anima, as pessoas estão felizes, estão alegres, né? Elas estão gostando muito. E tem uma palavra que fala muito no meu coração: vinde a mim, vós que estás cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. E é um alívio que realmente a igreja e a fundação estão dando. Começa pelo físico, né? Pela sobrancelha, pelo cabelo, mas também chega a alma, ao espírito. Sim, isso mesmo, chega na alma, no espírito, a pessoa sai daqui muito feliz, muito realizada e elas voltam em nome de Jesus. Tá certo, então muito obrigado. É isso aí, Tabata, é isso aí, Breno. Eu fico por aqui mostrando esse belíssimo trabalho que é feito pela Igreja Internacional da Graça de Deus e a FIC, a Fundação Internacional de Comunicação. Esse aqui é só um dos vários lugares pelo mundo todo que são atingidos por esse trabalho. Eu volto com vocês aí no estúdio. Que trabalho lindo, hein? hein? Lindo. Ação Amar ao Próximo até o meio-dia na estrada Aricanduva, número 31, Jardim São Gonçalo, Zona Leste de São Paulo. Lembrando, sexta-feira, missionário R.R. Soares estará aqui no nosso estúdio do Relógio Rádio TV, ministrando a palavra, tirando as suas dúvidas, respondendo a mensagem de todo mundo que enviar no Relógio Rádio TV no 11 3226 1111. Sexta-feira, programa especial às 9 horas da manhã. A gente espera a sua companhia. Muito obrigada por hoje. Até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã, a partir das 9 em ponto, horário de Brasília.